Um dos erros muito comuns que a maioria das pessoas começa a aprender um idioma novo é começar muito cedo a pronunciar, né? Como assim, Lézer? Tem um período que você deve começar a pronunciar? Bom, basicamente tem, né? Depois de você saber qual é o modelo mental deste idioma. Como assim modelo mental? Você sabe quando você tá ouvindo uma música e aí você tá ouvindo a música no cantor original, digamos assim, né? A primeira pessoa que cantou aquela música. Aí o cantor morre ou sai da banda e ficam aquelas músicas eternizadas na voz daquele cara. E você vai ouvir aquela mesma música na voz de outro cantor, né? Você não sente um estranhamento, assim, tipo, cara, não é a mesma coisa, né? Tem alguma coisa errada aí. Aí depois você é a mesma voz do outro cara. Eu preferi a voz do primeiro, né? Então, a ideia aí é exatamente a mesma coisa. Você tem um modelo mental do primeiro cantor instalado na sua cabeça. Você ouviu tantas vezes aquela música, com aquele ritmo, com aquela sonoridade, com aquele tom de voz, que você acabou enraizando na sua mente o próprio som e como é que aquela música soa na voz daquele cantor. E o inglês funciona exatamente da mesma maneira. Quando você aprende de fato as palavras, como elas soam, faladas e escutadas tantas vezes por nativos, quando você internaliza essas estruturas, quando você internaliza esses sons, essa coloração desse idioma, o que acontece? Quando você vai falar, você tem um ouvido treinado para saber exatamente como é que devem soar aquelas palavras. Então, você tendo este ouvido treinado para saber como é que soam aquelas palavras, você tem um juiz auditivo que não te permite deslizar aí para tão longe da pronúncia correta. E se você faz esse deslize, você obviamente sempre pode voltar. Porque até mesmo em português a gente sempre comete gafes, né? Eu mesmo, em português, estou sempre cometendo algumas gafes, pronunciando alguma coisa completamente errada. Então não existe pronúncia perfeita. Mas a ideia de você ter um juiz auditivo é importante. E você só cria ele depois de um tempo que você está aprendendo. Então é exatamente por isso que quando você começa a pronunciar muito cedo, você solidifica erros muito mais fáceis, né? Porque você não tem ainda aquele modelo mental, aquele idioma não criou raízes ainda dentro da sua mente. E aí é muito mais fácil você pronunciar várias vezes uma coisa de uma maneira equivocada. E quando você for realmente ter que aprender aquilo da maneira certa, você tem que desaprender tudo que você aprendeu e aprender de novo. Tem uma história que eu sempre conto que é de uma violinista que ela segurava o violino de uma maneira equivocada. Ela aprendeu o violino sozinho, só que ela segurava o violino de uma maneira equivocada. Acho que ela segurava um pouco para baixo ou um pouco para cima demais, não sei. Sei que ela não conseguia tocar algumas músicas pelo fato dela ter aprendido a tocar violino de uma maneira equivocada. Então, o que ela tem que fazer? Ela chegou num ponto muito bom do aprendizado, e para ela avançar mais, ela teve que voltar o ponto do aprendizado dela, e aí ela teve que construir outro caminho, porque o primeiro caminho que ela havia construído estava viciado, estava cheio de erros, estava cheio de dificuldades, ela não conseguia superar isso, ela não conseguia tocar algumas músicas por conta da maneira que ela tinha aprendido violino. Bom, e em idiomas é a mesma coisa, se você começa a pronunciar muito cedo, você acaba solidificando muitos erros que depois é bem difícil de você tirar. Por exemplo, tem muita gente hoje que é professor de inglês mesmo, pessoas, grandes empresários, até mesmo atores, que quando vão falar o the, que é o THE do inglês, esse THE, eles falam the. Isso aqui é um vício de pronúncia, não é the, é o TH do inglês, o segundo TH, digamos assim, o que é vozeado, the. E eles falam the. Você pega isso aqui, depois que você tá com o ouvido um pouco treinado, você fala, poxa, esse cara não é nativo, ele tá falando the. Não existe the, é the, tá? Então, esses erros de pronúncia a gente evita facilmente, passando pelo menos 2, 3, 4, até assim, quanto mais melhor, eu acho, 6 meses de estudo somente de vocabulário, imersão, escuta e tudo. A fala a gente treina ela depois. Agora, existem casos e casos. Imagine que você está trabalhando numa empresa americana e você é cobrado para falar toda hora. Você não gosta da sua pronúncia, mas você é cobrado para falar toda hora. Bom, você precisa falar com o pessoal lá, você precisa se engajar em reuniões, você precisa se comunicar de determinada maneira. Então, se você realmente precisa disso, você já tem que começar a falar desde o comecinho. Não tem como você fugir disso. Então, a ocasião faz como é que você vai aprender. Mas se você estiver vivendo num mundo ideal em que você pode escolher
todas as ocasiões do seu aprendizado, prefira não começar pronunciando no começo. Prefira passar pelo menos um período de imersão, vendo bastante coisa, consumindo bastante conteúdo, para você realmente colocar os sons, a coloração, né, a textura desse idioma dentro da sua mente e dentro do seu cérebro. Então esse é o grande primeiro erro que muitas pessoas acabam cometendo. É bom que você não vá por este caminho. A minha segunda grande dica, segundo grande erro para você passar fora é o seguinte: você já começar querendo ter aulas de conversação. Essa aqui é uma grande dificuldade que a maioria das pessoas tem. E isso aqui também é uma armadilha, acontece muitas vezes com outras pessoas que, poxa, eu vou comprar um curso e daí nesse curso vai ter um monte de material para eu aprender e depois de um tempo eu vou começar a fazer aula de conversação. Daí acontece a seguinte coisa: você tá estudando gramática, você tá estudando vocabulário, escutando uns textos, uns vídeos, e do nada alguém te coloca na sala com um nativo pra você conversar. Aí você não sabe pra onde você recorre, porque olha o jeito que você estudou até agora. Você aprendeu vocabulário, você aprendeu gramática, você aprendeu ler algum texto, escutou algum áudio e nunca falou. E aí a hora que você for falar, você já tem que falar com o nativo, comunicação, o cara só sabe falar inglês, você já tem que se comunicar com ele. Você nunca falou na vida. E a primeira vez que você vai, já é uma situação dessa mega constrangedora, digamos assim, que tende ao nervosismo. Bom, eu fico bem nervoso em situações dessas, espero que você não fique mais se você levar essa dica em consideração. Que dica é essa? De você começar querendo ter aula de conversação somente depois de um tempo que você passou por todos os processos de treinamento de pronúncia. E quais são os processos de treinamento de pronúncia? Cara, você tem que fazer um shadowingzinho primeiro, tá? O que é um shadowing? Basicamente, há vários níveis, tá? Pra você fazer shadowing, mas é quando você pega um vídeo, alguma coisa, e copia a pessoa que tá falando. Depois que você fez um pouco isso, você já destravou um pouco sua fala, já experimentou usar a tua mandíbula, a tua musculatura pra falar, então você já não tá completamente treinado. Depois você passa por um processo de monólogo, fazer alguns monólogos. Como assim fazer alguns monólogos? Você mesmo falar sozinho, você pega algum vocabulário, você pega algum assunto sobre alguma coisa e começa a falar sozinho sobre isso. Diferente do shadowing, que é você copiar alguma coisa, o monólogo é você mesmo que tá falando. Então você já não tá copiando alguém, já tá falando. Só que aqui é um ambiente controlado, né? E nesse ambiente controlado aí você não passa por todo este nervosismo. E aí então você pode fazer aulas de conversação, tá? Então só na terceira etapa que você faz as aulas de conversação, quando você já teve pelo menos 2 experiências diferentes de fala, tá? O monólogo e o shadowing, tá bom? Importantíssimo isso, porque até mesmo para você ter uma aula de conversação melhor, mais interessante, que a aula seja mais fluida, que a aula seja mais interessante para ambos os lados, porque ninguém merece você pagar uma aula de conversação e quando você vai conversar com a pessoa você só é corrigido toda hora, você não consegue nem trocar uma ideia. Beleza? Então essa é a segunda dica aí, fazer aula de conversação logo no começo não vale a pena. Outra coisa que acontece muito, você não pode fazer é nunca tentar. Poxa, nunca tentou ficar sempre atrasando essa parte de falar, eu vou ficar só na escuta e na leitura a vida inteira. Se você nunca vai querer conversar com as pessoas, ok. Agora, se um dia você quer partir para se comunicar, você tem que tentar. Você tem que começar pelo menos aqui, ó. Tem que começar pelo menos fazendo sharing, depois monólogos, etc. Essa parte aí não tem que fazer, beleza? A gente tem que partir para isso. Se você nunca tentou trazendo essa parte, usa as técnicas ali de você falar tendo um nível de concentração bom ali, seja com o sharing e também fazendo alguns monólogos. Uma coisa que acontece bastante também e que mais prejudica você do que te ajuda é você tentar treinar a sua pronúncia por um aplicativo primeiro. Como assim, Lézio, treinar a pronúncia por um aplicativo primeiro? Se você para e pensa, poxa, como é que é a melhor forma de treinar a pronúncia? É usando o Anki, é usando um aplicativo. Eu tava usando esses dias um aplicativo que eles entraram em contato comigo e falaram, cara, testa nosso aplicativo, vamos fazer uma parceria aí, aplicativo sobre treinar a pronúncia. E eu sou bem cético com esse negócio de aplicativo treinar a pronúncia, mas eu falei, não, tá bom, vou testar, mas me dá aí o acesso que eu vou testar pelo menos uma semana, eu vou fazer uma revisão, pelo menos um teste sincero antes de recomendar ou não recomendar o teu aplicativo. Não vou falar que empresa. Não recomendo nunca um aplicativo para treinar sua pronúncia. Por quê? Geralmente os aplicativos são assim, ele fala uma frase, um nativo, você tem que repetir meio que gravando a sua voz, ele vai te corrigir se tá bom ou não. Aí, o que ele aparecia? Ele aparecia a palavra things, pra eu falar em inglês. Aparecia essa palavra aqui, things, pra eu pronunciar em inglês. Poxa, quero ver se o reconhecimento de voz desse aplicativo é bom. Eu falava things, não things, things,
things. Eu falava things e ele falava, nossa, perfeito, ele me dava 9.6. 9.5, desculpe. Ele me dava 9.5. E things e things são coisas bem distintas, né? Então, até mesmo os melhores hoje do mercado estão bem longe de serem os melhores, tá? E o mesmo vale pro Enki, né? A ideia do Enki também não vale muito a pena você treinar a pronúncia lá dentro dele, uma vez que treinar a pronúncia dentro do Enki, né, não é uma... O Enki foi feito para aprender vocabulário, não necessariamente treinar a pronúncia, então essa ideia aí de treinar a pronúncia no Enki não vale muito a pena, beleza?